Olá, neste vídeo eu irei explicar alguns conceitos vistos em aula, principalmente aqueles que geraram mais dúvidas, né, de acordo com as mensagens que eu recebi. Um deles foi com relação justamente à subtração, né, sobre os recursos que nós podemos utilizar no processo de subtração. Entendam o seguinte aqui, eu não estou querendo aqui modificar a forma que vocês utilizam para realizar uma subtração, mas sim mostrar as formas que geralmente nós utilizamos para ensinar a criança, né? Nós não podemos esquecer que a ideia principal aqui é justamente a abordagem, né, dos conceitos matemáticos que serão necessários para que nós possamos trabalhar com as crianças. Então, numa conta como essa, né, de 25 menos 17, que não é, a gente faz de cabeça essa conta, né, não é isso que eu estou querendo avaliar. Mas como que eu poderia explicar para a criança, no procedimento que a gente utiliza, né, separando aqui dezenas e unidades, como, por exemplo, eu vou tirar 7 de 5? É um problema, né? Como que a criança vai entender isso? Então, a ideia aqui, a sugestão, é que você trabalhe com notas. Por exemplo, notas. Vamos trabalhar somente com notas de R$1 e notas de R$10. Tá? Só 1 e 10 porque justamente o nosso sistema de numeração é decimal. A gente vai trabalhar com as unidades, juntou 10 unidades corresponde a uma dezena, então juntou 10 notas de 1, você pode trocar por uma nota de 10, juntou 10 notas de 10, você pode trocar por uma nota de 100. É interessante, inclusive, você trabalhar com a criança notas, né, que elas próprias podem confeccionar, mas somente notas de 1, de 10 e de 100, tá bom, né, já é o suficiente para trabalhar agrupamentos e trocas, né, de unidades, dezenas até centenas. Ela compreendendo o procedimento até as centenas, ela consegue compreender qualquer outro tipo de agrupamento e troca com relação a outras classes, né. Então aqui, por exemplo, peça justamente para a criança considerar que ela tem R$25, tá? E ela precisa tirar desses R$25 17, uma das ideias da subtração, a ideia de tirar, né? Uma das principais ideias aí com relação à compreensão da criança, né? A ideia de tirar da subtração. As outras ideias também são muito importantes de serem trabalhadas, mas aqui a gente pode pensar nisso. Tirar R$17 de 25. Então, como é que a criança pode realizar esse processo? O recurso à ordem superior é justamente quando, para poder realizar a conta, principalmente aqui, vamos focar na casa das unidades. Como que a criança vai tirar R$7 de 5, sendo que então ela tem duas notas de 10, 25 são duas notas de R$10, duas dezenas, né? E 5 notas de R$1, tá? E R$25 no total. O que ela pode estar fazendo é recorrer à ordem superior. Qual é a ordem superior? A ordem imediatamente superior à ordem das unidades, é a ordem das dezenas. Então, recorrer às dezenas seria, no caso aqui, trocar uma nota de 10, tem duas notas de 10, trocar uma delas aqui por 10 notas de R$1. Essa é a ideia. Então a gente considera aqui como 15, né? Por que 15? Justamente eu troquei uma nota dessas duas. Eu troquei uma nota de 10 por 10 notas de 1. Então aqui passa a ter uma nota de 10. Ok? Então uma dezena e 15 unidades. Dá 25 do mesmo jeito. Então agora eu passei a ter uma nota de 10 e passei a ter 15 notas de 1. Agora a criança consegue fazer 15 menos 7, né? São valores menores, tá? A diferença, estou tirando R$7 de 15, aqui vai dar 8. E 1 menos 1, quer dizer, uma nota de 10 menos uma nota de 10, dá 0. Portanto, o resultado é igual a 8. Isso é recurso à ordem superior. Efetuar essa troca, que muita gente chama de emprestar, né? A gente não usa mais esse termo porque não é ideia. Ninguém está emprestando, porque quando você fala em emprestar, a criança entende que emprestou tem que devolver, e aqui não há devolução. Ok?
Agora, o processo de compensação para realizar aqui é a mesma conta, né? A ideia é a seguinte: quando você vai trabalhar uma subtração, 25 menos 17, por exemplo, o resultado é o mesmo que você fazer 35 menos 27. O resultado é o mesmo, né? Eu somei 10 aos 25 e somei 10 aos 17. Ficou 35, ficou 27. Quer dizer, a diferença é a mesma. O processo de compensação se baseia justamente nisso, né? Você tem aqui nos 25 duas dezenas, né? Então, se pensar aqui com relação a dinheiro, a criança tem duas notas de 10 reais, são as duas dezenas, e 5 notas de R$1. Nos 17 reais, né, você pode estar considerando que é uma nota de 10 reais e 7 notas de R$1. Então, qual é a ideia aqui? Somar 10 aos dois valores. Tá? Para quê? Justamente porque a gente não consegue, a criança não vai conseguir, num primeiro momento, entender que tem que tirar 7 de 5. Né? Daria um resultado negativo. Tá? Nesse momento, a criança ainda não trabalha essa ideia de valores negativos numa operação. Então, o que se deve fazer aqui é justamente acrescentar 10 reais para cada um. Né? Vamos supor que o João tenha 25 reais, a Maria tenha 17. Qual é a diferença, a ideia de diferença? Qual é a diferença entre os valores de um e de outro? É a subtração. Então, para poder estabelecer essa diferença e evitar esse problema dos 5 menos 7, o que nós fazemos pelo processo de compensação, seria uma outra alternativa, né, em relação ao que a gente já viu, é dar 10 reais para o João, dar 10 reais para a Maria. A diferença entre eles vai continuar sendo, entre eles, né, das suas quantias, continuará sendo a mesma. Agora, o João tem duas notas de 10, 5 notas de 1. Eu vou dar para o João aqui 10 notas de R$1. Eu estou dando 10 reais para o João. Ele passou a ter 15 notas de R$1. Ele passou a ter 35 reais. Tá? Então a gente acrescenta um aqui para indicar que é 15. Né? Na casa das unidades, 15 unidades. Agora, a Maria também tem que receber os 10 reais para que a diferença se mantenha, para compensar, né, a ideia da compensação, os 10 reais que nós demos para o João. Agora, no caso da Maria, ao invés de eu dar 10 notas de R$1, que aí cairia no mesmo problema, tirar 17 de 15, eu vou dar uma nota de 10 reais. Então, ela passa a ter duas notas de 10. Pronto, dei 10 reais para cada um. Ela passa aqui a ter duas notas de 10, duas dezenas. 15 menos 7 dá 8, 2 menos 2 dá 0. Daí o resultado é o mesmo. Ok? Então estão aí explicados os dois processos utilizados na subtração. Então é muito interessante fazer justamente, né, principalmente no início, fazer experiências aí, né, deixar o aluno fazer experiências com notas, né, que ele próprio pode confeccionar. A simplificação de frações foi outro tema aí que gerou uma certa quantidade razoável de dúvidas. Então, só retomando aqui o que nós vimos em aula, o que são frações equivalentes? Por exemplo, o que significa a fração 2/3? 2/3, o denominador, que é 3 aí, né? Ele diz que eu tenho que dividir o todo, isso daqui é o todo. Isso daqui tudo, essa figura representa para mim a unidade. Então eu tenho que dividir a unidade em 3 partes e tomar 2. Tá aí, ó, dividi em 3 partes de mesmo tamanho e considerei 2 partes. Né? Agora, percebe, eu desenhei aqui do mesmo tamanho de propósito, né? Nós temos aqui a mesma unidade que foi dividida em 6 partes iguais e foram tomadas 4 partes. A proporção se mantém, né? O tamanho aqui, a representação, embora com valores diferentes, significa a mesma quantidade. Porque numa fração, seja ela qual for, se eu multiplicar o numerador, que é o número de cima, que é o que determina a quantidade de partes que você vai considerar, né, que você vai tomar, por um número qualquer, se eu multiplicar o numerador por um número qualquer e multiplicar o denominador pelo mesmo número, contanto que não seja 0, né?
a fração, o valor da fração se mantém. Eu mudo a cara, a aparência da fração, mas ela representa a mesma quantidade. Né? Se você dividir 2 por 3 ou dividir 4 por 6, o resultado, né, na forma decimal é o mesmo. Então perceba aqui que se eu multiplicar o 2 por 2 e o 3 também por 2, vai ficar 4 sobre 6. Mas se eu tivesse multiplicado 2 por 4, um outro número que eu escolhi, e o 3 também por 4, ficaria 8 sobre 12, que olha aí, né, é a mesma quantidade. Dividir em 12 para pegar 8. A proporção se mantém. Isso são frações equivalentes. Essa equivalência de frações nos permite fazer simplificações quando se trata de multiplicação. Né? Além, lógico, da parte de soma de frações, subtração, com denominadores diferentes. A gente já viu tudo isso, né? O porquê do processo ou do procedimento em que a gente calcula o MMC para poder efetuar a soma e subtração quando os denominadores são diferentes e tudo mais. Aqui, especificamente, eu quero mostrar a simplificação de frações. Então, eu tenho, numa situação dessa, 15 sobre 4 multiplicado por 6 sobre 25 multiplicado por 10 sobre 3. Vocês devem se lembrar que para multiplicar frações, e a gente já viu também o porquê disso, eu faço a multiplicação dos numeradores, está aqui, ó, 15 vezes 6 vezes 10, e a multiplicação dos denominadores, 4 vezes 25 vezes 3. Tudo isso vira uma fração só. Logicamente, aqui eu já poderia colocar o resultado. Né? 15 vezes 6, que vai dar 90, vezes 10, que vai dar 900 na parte de cima. 4 vezes 25, que dá 100, vezes 3, que dá 300. Né? Então o resultado, olha aqui, ó, 900 sobre 300. Tá? Não é difícil fazer isso. Né? Você pode inclusive cancelar aqui, que é dividir os 2 por 100. Né? O 9, tanto o 9 como o 3, ambos são divisíveis pelo mesmo valor, que é o 3. Então 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. O resultado aqui final vai ser igual a 3. Então, essa propriedade que nós acabamos de ver da simplificação, né, nos permite, quer dizer, você multiplicar por qualquer valor, olha aqui, ó, né, tanto o numerador como o denominador, vale uma multiplicação também por frações. Eu poderia multiplicar, por exemplo, olha aqui, vamos pegar o 8 sobre 12. Se eu multiplicar o 8 por 1/8, por 1/4, tá? Porque dá um número inteiro. Multiplicar por 1/4 é a mesma coisa que dividir por 4. Vai dar 2. Se eu pegar o 12 e multiplicar pelo mesmo 1/4, a quarta parte, vai dar 3. Olha lá, 2 sobre 3. Tá, ok? Quer dizer, multiplicar por 1/4 é dividir por 4. Então a gente pode já encarar isso como divisão. Seja qual for a fração A sobre B, eu posso dividir tanto A como B por um mesmo valor C. Que o resultado vai ser o mesmo, continua sendo o mesmo. Tá? Então vale para multiplicação, vale para divisão, essa simplificação que eu posso estar fazendo aqui. Ok? Agora, o processo de simplificação só é aplicável quando nós temos uma multiplicação de frações, como aqui. Então, por se tratar agora de uma fração só, você pode até omitir esse passo, né? Você pode fazer mais direto. Eu estou colocando aqui para que nós possamos compreender passo a passo o que deve ser feito. Ok? Então, se eu quiser fazer a conta, 900, as contas, né? 900 sobre 300, pois bem, depois simplifica, dá 3. Não há problema algum. Só que dependendo dos valores que nós temos aqui, dá muito trabalho você fazer toda essa conta para depois simplificar. Então eu recomendo que essa simplificação seja feita antes. Tá? E é o que nós vamos justamente fazer aqui. Por exemplo, por se tratar agora de uma fração só, perceba que o 15, vamos pensar aqui no 15 e no 25. Eles não têm um divisor em comum, que é o 5. Como eu poderia pensar já direto o 15 com 3, que também tem divisor comum, que é o 3. Tá? Mas eu vou fazer 15 com 25. Se eu dividir o 15 por 5, e a gente costuma cortar assim e já colocar o resultado. Tá? Eu estou dividindo o 15 por 5.
Porque se você for mostrar aqui a divisão, né, que você utilizou, fica um pouco rabiscado demais o procedimento, um pouco carregado demais. Né? Então 15, você já sabe que você está dividindo 15 por 5. O resultado é 3. E aí você tem que dividir um lá de baixo também pelo mesmo valor, senão está errado. 25 por 5 dá 5. Pronto, agora você não tem mais 15 e 25, você tem 3 e tem 5. Inclusive, se você quisesse reescrever toda essa fração trocando 15 por 3 e o 25 por 5, você poderia. Mas a gente já vai aproveitar para efetuar os cancelamentos, todos os cancelamentos possíveis. Por exemplo, 4 e 6, ambos são divisíveis por 2. Divido 6 por 2, dá 3 também. Divido 4 por 2, dá 2. O que mais que dá para nós dividirmos? Olha aqui, 3 daqui, com 3 daqui ou o outro, tanto faz. Né? 3 dividido por 3 dá 1, e 3 dividido por 3 dá 1 também. Tá? O que mais que é possível fazer aqui a divisão? Olha aqui o 10. 10 é divisível por 5, 5 também. Ou com 2, ou com os dois ao mesmo tempo também você poderia fazer. Eu vou mostrar um de cada vez. Divide o 10 por 5, dá 2. Divide o 5 por 5, dá 1. Divido o 2 por 2, dá 1. Divido aqui também o 2 por 2, também dá 1. Portanto, o que nós temos aqui é 1 que multiplica 3, que multiplica 1, e embaixo sobrou tudo 1. 1 que multiplica 1, que multiplica 1. Tá? Portanto, nós temos como resultado 3 sobre 1, que é igual a 3. Ok? Pode parecer, mas dá mais trabalho fazer a simplificação, né, do que tentar simplificar no final. Você pode ter certeza que na maioria dos casos, na grande maioria, é melhor efetuar a simplificação antes do que depois. É que esse exemplo eu não exagerei nas quantidades, né? Mas quando você tiver quantidades maiores, fazer a simplificação antes é bem melhor do que fazer a simplificação do resultado final. Outro tema é porcentagem. Então, vou estar mostrando aqui, quem sabe calcular porcentagem utilizando regra de 3, que não faz parte do conteúdo, né, da nossa disciplina, por isso que eu não estou nem explicando como que é, mas quem sabe usar a regra de 3, perfeito, pode utilizar. Tem gente que para calcular um percentual, por exemplo, quanto é 10% de 200? Prefere fazer uma divisão do 200 por 100, depois multiplica por 10, ou multiplica por 10 e divide por 100. E é exatamente isso. Você calcular 10% de 200, né? 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Cuidado que 10% não é 10. Não significa 10 inteiros. É uma fração, que pode ser escrita na forma unitária. Tá? 0,10, na forma decimal. Então você pode escrever como decimal, pode escrever como fração. Ok? Então, para calcular 10% de 200, tem gente que prefere fazer o seguinte. Eu vou pegar o 200, né, vou multiplicar por 10 e dividir por 100. É exatamente isso, né, que você pode fazer. Multiplica o 200 por 10, dá 2.000. Divida por 100, cancela, dá 20. Tá aí. Então, 10% de R$200 é igual a R$20. Agora, uma forma que eu acho bem prática, até porque você pode usar a calculadora, né, é você fazer diretamente a divisão, e não só pela questão de poder usar a calculadora, mas também de fazer certas representações do raciocínio utilizado no cálculo percentual. Eu prefiro trabalhar com a forma decimal. Então eu vou mostrar aqui, né? Quem preferir também, tá? É até bom para se compreender certos cálculos que são apresentados. 200 multiplicado por 0,10, tá aí, ó, 10%, 0,10, 10 centésimos, 10 sobre 100. Você efetuando essa conta, quer dizer, uma única conta ao invés de fazer duas, você já chega diretamente aos R$20. Você já chega diretamente ao resultado. Tá? Então, eu quero calcular 10%, 0,10. Se eu quiser calcular 20%, 0,20, você vai multiplicar. Eu quero calcular 37%, 0,37. Eu quero calcular 6%, 0,06. Cuidado, hein? Tá ok?
tá? Multiplica por 0,06, certo? Um outro exemplo, se meu salário, que é de R$600, sofre um aumento de 18%, quanto eu passarei a receber? Então, uma forma de você fazer é pegar o seu salário, R$600, e multiplicar por 0,18, concordam? Quer dizer, estou calculando 18% de 600. Vamos recorrer aqui à nossa calculadora, né? Então, 600, vou multiplicar por 0,18. Dá R$108. Então, 108. Esse é o valor que nós temos aí. Tá? Só que eu estou falando num aumento. Eu tenho que pegar para saber quanto eu passarei a receber. Tá? Então, a resposta aí vai ser dada através de que operação? Eu vou pegar os R$600 mais os R$108, que vai dar R$708. Agora, uma outra forma de nós fazermos aqui é a seguinte: quando o meu salário sofre um aumento, quer dizer, eu vou calcular esses 18% do aumento, logicamente, sobre o meu salário. Esse meu salário, ele corresponde ao 100%. Se ele vai ter um acréscimo, um aumento de 18%, eu passarei a receber 118% do que eu recebia. 118% é o 100% mais 18. É igual a 1,18. Divida isso por 100. Né? É 1 inteiro, que é o 100%, é o todo, com mais 18%. Então, se eu pegar esses R$600, tá, e multiplicar por 1,18, tá, então aí você pode fazer direto aqui, ó, 600 multiplicado por 1,18. O resultado é 708. Quer dizer, já chegamos diretamente ao valor, né, dos 600, fazendo então a multiplicação por 1,18, esse 1 é 100%, que está sendo somado ao percentual que foi calculado. Eu chego diretamente ao salário já com aumento. Okay? Então é uma forma mais prática, mais rápida de se efetuar os cálculos. Né? Por exemplo, se o meu salário agora sofre um desconto ao invés de um aumento, né, eu recebia 600, agora é um desconto de 18%. O raciocínio é semelhante. Esse meu salário corresponde ao 100%. Né? Se eu estou tendo um desconto de 18%, quanto é que dá 100% menos essa conta? Vai me dar um percentual, né? Não é o valor do meu salário. Eu estou operando somente os percentuais. 100% menos 18% dá 82%. Tá? Agora, o 82% na forma decimal é 0,82. Então, se eu quero calcular quanto que meu salário, para quanto meu salário vai depois desse desconto, basta eu fazer 600 multiplicado por 0,82. Quer dizer, 82% do que ele é atualmente. Né? Então vamos ver aqui. Eu vou fazer essa conta aqui. 600 multiplicado por 0,82. Vai para 492. 492 reais. Perceba, 492 reais é a mesma coisa que 600, se eu tivesse feito a conta aqui, 600 reais, menos 108 reais. 18% de 600 é 108 reais, que nós já calculamos no slide anterior. Ok? Daqui você tem de uma maneira mais direta. Mais um exemplo aqui. Agora, não para calcular o percentual de um valor, né? Quanto que dá esse percentual em reais, por exemplo, mas aqui não. Eu quero saber, 25 reais corresponde a quanto por cento de 200 reais? Tá? Se você efetuar a divisão diretamente, foi isso que eu mostrei em aula, um outro exemplo, se eu dividir 25 por 200, tá? O resultado que eu vou ter, vamos fazer a divisão aqui, ó, 25 dividido por 200 reais. 0,125. 0,125.
5. 125 milésimos, não são centésimos aqui. Tá? Mas isso daqui é a mesma coisa que 12,5%. Você pode tirar a prova disso. Calcule 12,5% de 200. O resultado vai ser exatamente 25. Então, para você determinar a taxa percentual, basta fazer a divisão. Ok? Bom, estão aí os exemplos, né, que eu espero que ajudem a todos a compreender melhor esses tópicos que nós vimos em aula. Até o próximo vídeo.